Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é Reeducação Postural Global, ou RPG. Você sabe o que é isso e como funciona? Nós vamos conversar com a fisioterapeuta Adriana Ranieri, que vai explicar então para a gente o que é o RPG. Adriana, primeiramente, seja muito bem-vinda, obrigada por receber nossa equipe. Muito obrigada pela oportunidade de expor um tema tão importante hoje. Vamos começar então podendo, explicar para o pessoal, de fato, o que é o RPG. RPG é uma técnica francesa desenvolvida por Philippe Souchard por volta dos anos 80, que é um método que trabalha com a cadeia muscular, reeducação da postura e principalmente com a compressão que a gravidade e a nossa musculatura mesmo provoca no organismo. Como que o RPG ele se diferencia, de outros tratamentos fisioterapêuticos para dor? A reeducação postural, ela tem uma avaliação muito minuciosa, muito detalhista em relação às estruturas ósseo-musculares do corpo. E isso faz com que a gente possa identificar as alterações que provocam a dor. E aí sim fazer uma abordagem na estrutura corporal, através de algumas posturas específicas desenvolvidas pelo método, onde nós vamos alongar uma cadeia anterior ou uma cadeia posterior para produzir o equilíbrio das cadeias musculares, que geralmente é a maior causa das dores e das alterações posturais. Adriana, numa primeira consulta, quando a pessoa chega procurando você para poder iniciar com as sessões de RPG, como que é feita essa avaliação? Como funciona? A avaliação são 3 exames, tá? Então, além da anamnese, onde o paciente conta o histórico da dor ou do desconforto ou do que realmente está incomodando, vai ser feito um exame físico e um exame ortostático. Então, o que eu faço? Eu vou ver a altura de ombro, quadril, joelho, vou colocar o paciente no simetrógrafo, que é aquele quadriculado, onde eu vejo a postura. Aí eu vou fotografar essa postura e depois eu vou ver os exames do paciente. Então, raio-x, ressonância magnética, e aí eu vou ver com isso qual é a alteração postural que gera a dor. E dentro das 8 posturas de RPG, eu vou escolher de 2 a 3 por sessão para abordar esse alongamento, para aumentar o espaço ou para fazer a correção que eu achar necessária. Uma sessão de RPG dura em média quanto tempo? Você falou que tem essa escolha de 2 a 3 posturas por sessão, Quanto tempo leva mais ou menos? Então, a sessão é de 50 minutos a 1 hora, nunca menos disso. Por quê? Porque uma postura vai demorar entre 10 até 20 minutos em posição de alongamento. Então, eu preciso fazer a postura, descansar alguns minutinhos, entrar em outra postura e no final, às vezes, fazer uma correção postural na frente do espelho para o paciente fixar a correção que a gente fez na sessão. E o paciente, normalmente, ele busca a sessão de RPG por conta própria ou ele vem por conta de indicação médica, já por conhecer essa necessidade? As 2 coisas, tá? Eu tenho indicação médica, eu tenho paciente que vem por indicação de outro paciente, que é muito comum,
e tenho a indicação, às vezes, por um educador físico que conhece a técnica. A maioria dos médicos que conhecem a técnica encaminham mais, né? O que a gente tem é que alguns médicos não conhecem literalmente o que é o método do RPG, entendeu? E isso acaba não gerando tanta indicação médica mesmo. Que tipos de dores, Adriana, podem ser tratadas com o RPG? A RPG é uma técnica que ela devolve a sua capacidade e a sua flexibilidade muscular, e aumentando o espaço articular que essa compressão provocou. Então, todo mundo tem indicação para RPG a partir do momento que a gente tem a ação da gravidade. Tá? Mas existem pessoas que estão passando por problemas como lombalgia, cervicalgia, e os problemas já estruturais, que é o desvio, que é a escoliose, a hipercifose, a hiperlordose. Então, são coisas diferentes. Eu tenho o paciente que vem por um quadro doloroso, com uma compressão na lombar, radiação para membro superior ou para membro inferior. E tenho o paciente que vem para fazer uma correção de um desvio, né, que pode estar gerando uma dor. Então, aí a abordagem é um pouco diferente. Adriana, existe alguma restrição ou condição que o paciente tenha que o impeça de fazer RPG? Não. Não, o RPG não tem contraindicação. O que o RPG tem é uma dificuldade, por exemplo, de você abordar um paciente com uma deficiência de cognição, por exemplo. Por quê? Porque ele é participativo durante toda a sessão. Eu preciso de um padrão respiratório específico para que eu mantenha um alongamento durante 20 minutos. Então, eu estou sempre com um comando verbal em relação ao tempo de inspiração, o tempo de expiração. E isso, quando a gente tem uma alteração cognitiva que o paciente não consegue responder, aí eu considero uma contraindicação. Né? Uma criança, geralmente abaixo de 10 anos, às vezes também não consegue ter apresentar um resultado que eu gostaria, por conta de não ficar na postura, de sair da posição que eu coloquei. Então, eu já atendi crianças de 5 anos, de 7 anos e de 10 anos. Só que elas variam em relação à colaboração do paciente. E a outra coisa que eu coloco como uma ressalva é a questão da osteoporose muito aguda, uma osteoporose muito grave, com um paciente que já teve fratura espontânea. E aí, isso também, por ser um alongamento feito com tração, eu tomo um pouquinho mais de cuidado. Uhum. No caso da RPG, ela tem técnicas completamente diferentes do Pilates, porque a gente ouve muito falar também sobre o Pilates nessa questão postural, né, para ajudar na reeducação postural. São técnicas bem diferentes, Adriana? São técnicas bem diferentes. Por quê? O Pilates é um método alemão que trabalha o fortalecimento na posição de alongamento. A reeducação postural, ela trabalha o alongamento para ganho de espaço articular ou correção de torção. Por exemplo, um desvio de coluna, eu não tenho um alinhamento só para puxar. Se eu tirar um prego, eu vou puxar reto. Mas se eu for desparafusar, eu tenho a torção. Então, na reeducação postural, eu consigo trabalhar essa detorção. O que no Pilates é muito mais focado o fortalecimento. Então, eu não quero fortalecer uma estrutura que não está boa. Então, muitas vezes eu faço a reeducação postural e encaminho o paciente para o Pilates para fortalecer aquilo que eu ganhei de postura. Então eles se complementam. Eles se complementam, principalmente na fase de crescimento, né? E em relação a pacientes que tiveram compressão.
Aí eu alongo e encaminho ou para natação ou para o RPG. Por quê? São duas técnicas que trabalham o fortalecimento do músculo paravertebral na horizontal. Então, tanto a natação quanto o pilates, eles trabalham o fortalecimento do paravertebral sem ação da gravidade tão forte. Então, eu gosto de alongar, ganhar esse espaço e aí eu encaminho para um fortalecimento com o pilates ou com a natação. Ah, legal. O RPG, ele necessita de quantas sessões, mais ou menos, para o paciente começar a ver os resultados? Depende do quadro que ele apresenta quando ele veio para o tratamento. Se eu tenho uma compressão do nervo, por exemplo, ou cervical ou lombar, e eu ganho espaço na hora que eu faço a tração, ele vai sentir essa descompressão e um alívio quase que imediato ou progressivo nessas sessões. Agora, quando eu tenho uma alteração postural, sem dor, ou um desvio, como a escoliose, eu demoro mais tempo para que aquele músculo aceite a minha correção. Porque a reeducação postural, ela é muito detalhista, ela é muito minuciosa em relação a isso. É o toque, é o tempo inteiro. O teu corpo, ele tem que aceitar a minha manipulação. Ele tem que aceitar o meu alongamento. Ele tem que aceitar a minha tração. Então, a respiração induz o músculo a um relaxamento para que o teu corpo relaxe na mesa para que eu consiga um ganho efetivo. Adriana, existe um número mínimo e máximo de sessões que o paciente pode fazer? Não existe. O que eu trabalho é com programa. Então, por exemplo, um programa mínimo, sim, é 12 sessões. É avaliação, 10 sessões e uma reavaliação. Então, nesse tempo, o paciente já tem uma resposta do que é o tratamento. Eu faço 16 sessões e também faço 20 sessões. Mais que 20 sessões, eu não faço. Por quê? Porque o alongamento do músculo, ele é finito. Vai chegar um tempo que ele não vai mais. Então, o que acontece? Eu tenho uma manutenção. Acima de 20 sessões é que eu tive de ganho. Além disso, se eu tenho um paciente, por exemplo, que é um advogado, que é um dentista, ou que faz alguma coisa que gera uma má postura e uma compressão, eu tenho programas de manutenção. Eu tenho paciente que faz manutenção mensal, quinzenal, e eu tenho pacientes que fazem uma manutenção semanal, porque são atletas ou porque não fazem alongamento regularmente e preferem fazer o alongamento aqui. Mas não tem um número exato de limite. Eu tenho paciente há 15 anos, eu tenho paciente há 18 anos, que vem, mas aí já é uma manutenção, não é um ganho real de espaço articular. Tá certo. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Adriana Ranieri e daqui a pouco a gente vai continuar conversando sobre o porquê ela escolheu a reeducação postural global para poder seguir aí como profissional. A gente volta já, não sai daí. O Você Saúde de hoje está falando sobre a reeducação postural global ou RPG, esse que é um método de tratamento fisioterapêutico. E nós estamos conversando com a fisioterapeuta Adriana Ranieri. Adriana, explica para nós por que você escolheu o RPG para seguir como profissão. Então, na verdade, eu sou fisioterapeuta, formada pela PUC de Campinas há 31 anos. A reeducação postural está no meu currículo há 28 anos. Por quê? Quando eu comecei os tratamentos na traumatortopedia, eu percebi que existiam patologias que o tratamento tradicional não gerava o resultado que eu gostaria que o paciente tivesse. Então, eu vi um limite do tratamento tradicional, convencional. E aí fui buscar o que tinha na época de novo, né? E aí eu me deparei com o RPG
e ele trouxe assim muita clareza para alguns tratamentos que a fisioterapia tradicional não consegue realmente resolver, principalmente a escoliose, as alterações posturais como um todo. A correção com a RPG ela é muito mais rápida e ela é muito mais eficiente, né? E em relação às compressões, o tempo de tratamento da reeducação postural é mínima, aí em torno de 2 a 4 meses, ele gera um ganho de até 2 anos com essa descompressão. E isso eu não consigo num tratamento tradicional. E são 28 anos já que você atua, né, como RPGista. De lá para cá, como que você vê essas mudanças no mercado? Como é um mercado hoje? Então, hoje, a reeducação postural, ela passa por uma dificuldade em relação ao número de profissionais que se predispõem a fazer um tratamento individualizado. Por conta do mercado, dos convênios, você ficar 1 hora dentro da sala com o paciente, prestando atenção o tempo todo naquele paciente, no nível respiratório, fazendo um comando verbal para que aquela postura não saia da correção durante esse tempo, não é muito simples. Então hoje eu vejo que os profissionais têm muita dificuldade de assumir um tratamento e conseguir cobrar o valor que ele realmente deveria ser cobrado. Então, a opção por tratamentos em que ele faz 2, 3 pacientes ao mesmo tempo tem sido uma escolha maior. Quais são as dificuldades, né, no caso, para você como RPGista durante esse período, assim, exige muito de você como profissional ali o momento da sessão? O tempo todo, né? O RPG, ele te ocupa o tempo todo, porque o tempo todo você está olhando para a respiração do paciente, olhando para a tração, olhando para a compensação que aquela tração que você está fazendo está gerando ao longo do corpo. Por isso que ele chama reeducação postural global, porque às vezes eu estou tracionando a cervical e estou vendo uma alteração lá na bacia de compensação. E aí eu vou na bacia, faço correção e volto para cá. Então isso é uma tensão constante, né? E isso exige muito do profissional. No bloco anterior, você citou a questão de atletas. Também é comum o RPG ser utilizado por atletas? Quais são os benefícios nesses casos? Então, eu tenho alguns atletas e vejo o benefício porque você tem uma prevenção de lesão. Quando você tem um músculo alongado, quando você tem uma cadeia muscular equilibrada, anterior e posterior, você tem menos risco de sobrecarregar uma articulação. Então, isso vai fazer uma prevenção. Tem alguns esportes com impacto vertical maior, que também tem um ganho muito grande. Por quê? Porque você vai manter a tração do paravertebral, vai manter o alongamento entre as vértebras e durante o processo de compressão no esporte, esse paciente ou esse atleta vai sofrer menos. Durante as sessões de RPG, são utilizados muitos equipamentos, Adriana? Que tipo de equipamentos, mais ou menos? Eu sei que sem imagem acaba sendo um pouquinho complicado, mas que tipo de equipamentos assim são utilizados? Então, a reeducação postural é uma mesa específica para isso e a sua mão. Então é assim, a mesa onde eu coloco o paciente nas posturas que eu preciso e depois as outras, o que a gente tem de acessório, que é uma rampa de alongamento de panturrilha para a postura de bailarina. Eu tenho os bancos que são para as posturas sentadas, mas pelo menos uma postura vai ser feita na mesa
né, deitado, para que a gente ganhe o alongamento. Depois, assim, eu faço em pé no meio, que é uma posição em frente ao espelho, né, em pé contra a parede. Então, essas 8 posturas eu revezo, mas principalmente a posição deitada primeiro, para que eu ganhe o alongamento da cadeia respiratória. Chegamos a uma questão também que eu ia te fazer, sobre a questão respiratória. O RPG também pode ajudar na melhora, na função pulmonar também tem esse benefício? Pode, tem o benefício porque quando a gente faz uma inspiração curta e uma expiração lenta e longa, eu tenho um fortalecimento do músculo do intercostal. E isso faz com que a minha expiração fique mais efetiva. Então, eu jogo fora o ar que eu não preciso mais. Então, isso faz com que o ar que você inspire seja preciso menos dele e mais eficiente na troca gasosa. Quando o paciente passa pela sessão de RPG, depois é importante também que ele fique atento. Tem exercícios que ele precisa continuar fazendo em casa até a próxima sessão? Como funciona? É muito individualizado isso, né? Tem pacientes que eu percebo que tem uma retração maior de panturrilha ou uma dificuldade de corrigir a posição sentada, e aí eu preciso que ele reforce isso. Então, alguns eu passo alguns alongamentos, outros eu passo autopostura de RPG, que também é possível, depois que ele já conhece o método, e alguns eu peço para reposicionar mais na cadeira, sentir o apoio dos isquios, para conseguir manter a postura sentada correta durante mais tempo. Qual que é com relação agora aos pacientes, né, no tratamento de RPG, quais são os maiores desafios? O maior desafio é o paciente tentar fazer a correção enquanto ele ainda não tem toda a flexibilidade que ele precisa. Porque é uma vez por semana, 1 hora de atendimento individual. Durante o restante da semana, eu preciso que ele tente se posicionar melhor para não ter perda daquilo que a gente alongou. Então, a consciência de que ele é participativo, ela é muito importante. Então, na primeira sessão, eu não ponho nem o paciente na mesa. Eu faço a avaliação, explico por que ele está sentindo ou tenha determinadas alterações, e a partir do momento que ele entende a necessidade dessa ajuda, ele começa a participar. Se ele não for um paciente participativo, a gente vai demorar mais tempo para ganhar o resultado que ele precisa, e muitas vezes ele vai falar: eu preciso alongar de novo, porque ele não consegue manter a posição que a gente proporcionou. Acaba sendo uma questão de disciplina também. Assim, de manter uma disciplina Se você proporcionar a elasticidade que o músculo precisa, é uma disciplina sem muito custo. É a disciplina de você saber que a altura do computador tem que estar na direção dos seus olhos. Então, ele sabendo disso, ele corrige no trabalho dele. Então, conforme ele vai percebendo o ganho que ele tem, ele começa a participar também. Existem muitos mitos relacionados ao RPG que o pessoal chega aqui falando para você: ai, nossa, achei que era, ou me falaram que era isso. Existe o mito da dor. Muita gente fala assim: eu não vim antes porque vai doer demais, e diz que eu fiquei sabendo que dói. A RPG não dói. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a capacidade elástica do músculo, do seu músculo. Então, o que acontece? Vai depender da posição, do quanto eu vou poder puxar, do quanto esse músculo permite que eu faça aquele alongamento para que eu tenha o ganho.
né? Existe uma respiração específica para que a gente possa manter esse alongamento durante 15, 20 minutos. Então, não tem nenhum ganho se eu provocar uma dor muscular. Pelo contrário, o músculo vai retrair, eu vou perder. Não, então assim, é gradativo, eu falo que é um tratamento lento, porém gradativo. O ganho, ele é progressivo, entendeu? Então, o maior mito das pessoas é a dor, mas isso é só mito. Além do Pilates, Adriana, existem outros tratamentos, outras técnicas que podem complementar e ajudar nos ganhos do RPG? Da RPG? Quando um paciente apresenta uma queixa, e durante o tratamento eu percebo, por exemplo, que é fraqueza muscular, ou rigidez muscular, ou tensão muscular. Então aí eu vou encaminhar ele para aquilo que complementa. Então se eu percebo que eu reposiciono o paciente, a postura fica bem, mas ele tem um músculo muito fraco, então eu vou escolher uma alternativa de tratamento de complementação, ou com fortalecimento, ou com a natação. Se eu vejo que tem uma rigidez muito grande, eu peço para o paciente procurar uma massagem ou procurar alguma coisa uma liberação miofascial, alguma coisa que complemente para que a gente tenha um ganho mais rápido. Isso acontece. No caso de pacientes que costumam treinar musculação, por exemplo, tem alguma indicação específica para poder não ter problemas no andamento do tratamento ou acaba ajudando? Então, quando o paciente faz muito treino de fortalecimento, eu peço para diminuir. Por quê? Porque se ele tiver numa hipertrofia e no encurtamento muito grande, vai dificultar a minha força de tração, o meu ganho. Então, eu peço para ele dar uma diminuída, geralmente ele vem com quadro de dor, aí algumas vezes eu suspendo e algumas vezes eu peço para diminuir alguns exercícios de fortalecimento para que eu tenha um ganho real de alongamento. Por quê? Porque a musculação, ela é muito bem-vinda, mas ela não pode promover ou provocar o déficit da elasticidade muscular. E é isso que muitas vezes acontece. Adriana, para a gente finalizar o programa de hoje, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando em casa, para os nossos internautas. A reeducação postural é um tratamento ainda novo, né, aqui no Brasil, e que é capaz de minimizar o que as posturas de trabalho, o que o estresse provoca hoje, né, no tempo de algumas posições de trabalho mesmo. Então eu acho que a RPG ela tem que ser vista como um trabalho preventivo. E faz muito tempo que eu já venho com isso, porque no início eu tinha pacientes só com lesão e hoje não. Eu tenho pacientes que vêm para fazer uma correção postural, para fazer um realinhamento, né, e realmente prevenir as lesões. A reeducação postural faz isso. E isso é um ganho para todo mundo. Tá certo. Muito obrigada por atender a nossa equipe, obrigada por trazer esses esclarecimentos tão importantes. Obrigada. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Um grande abraço.